Um, dois, três, gravando. Episódio número 4, episódio de hoje, Jango ou João Goulart. E vamos ver aqui, não tem uma importância tão grande aqui, mas botei uma foto dele com a esposa dele, Maria Tereza. E as Marias Terezas vão ter um papel importante na história do Brasil. Aqui do lado temos, do lado do direito, aqui temos uma foto de João Goulart com a Maria Tereza, junto com o Richard Nixon, com a esposa dele, numa visita ao Brasil. Lembra? Richard Watergate, ou seja, né, os Estados Unidos jogou um balde de água no Brasil, né, teve uma importância. Então, vamos analisar o caso de hoje. Então, vamos lá. Acho que hoje eu não vou ter nenhuma fofoca para contar para vocês. E eu vou analisar só o caso de João Goulart, porque eu fui estudar um pouco a biografia dele para entender, né, da onde surgiu o regime militar, para a gente acabar com alguns mitos e algumas mentiras. Então, o que a gente tem, a grande lição dessa história de hoje, é que quando a gente for contar a história do Brasil, ou contar a história de alguma coisa, a gente não pode resumir demais. Porque se a gente resumir demais, a gente acaba escolhendo algum fato importante e cria-se um mito, uma mentira geral, né? Vamos ver que o golpe militar não tinha a solução. Mas vamos lá. De hoje, então, João Belchior Marques Goulart, né? Eu sou latino-americano, sem dinheiro no bolso. Então já sabe de onde que o pai do Belchior, o nosso amigo cantor, colocou o nome. São Borja, estancieiro, né? Estudou no Colégio das Irmãs Teresianas e tal. Como sempre, né? Chamava pra briga, era no revólver ali, eu vamos lá, como que era o termo gaúcho? Na faca, vamos pelejar? Vamos pelejar? Ele serviu o exército, tudo, era uma outra política, não era que nem o Bolsonaro, que os filhos não estudaram. O Bolsonaro passou de sargento, né, não se aposentou, virou capitão, e não colocou os filhos no exército, né. Já naquela época, principalmente os gaúchos, que era tanto que o Rio Grande do Sul, há 20, 30 anos atrás, lembrava-se Europa, não parecia-se com o Brasil, né. Agora aqui está essa bagunça geral. Teve um casamento arranjado com Maria Tereza, aí nós vamos ver que tem a Tereza dele, depois tem a Tereza do Collor, né? Jogou futebol pelo Internacional, foi campeão sub-20 e tal. Cunhado de Leonel Brizola, uma personagem importante na história do Brasil. Foi ministro do Trabalho do governo Vargas e vice-presidente de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadros. Então, critérios de análise, né? Em que situação o país se encontrava, condições de governabilidade e como deixou o país. Cenário mundial, papel de implementação das mudanças estruturais, governança, teve que colocar a distribuição de cargos em nível de corrupção, né, para poder explicar os 40 ministros do Lula, né, respeito às liberdades individuais, desempenho no crescimento do PIB, e para discutir, né, as coisas que aconteceram no governo FHC e na transição de FHC para o Lula, né, para chegar essa coisa de distribuição de cargo, tá, para poder se governar, a política do toma lá e dá cá, né? Então, que sempre existiu, mas no FHC teve uma época que ele teve alguns critérios para burlar isso, que aí o Congresso Nacional junto com o PT cortaram. Desempenho grande do PIB, distribuição de renda, sacrifício pessoal em prol da nação, vamos lá. Em que situação o país se encontrava? Condições de governabilidade. Suicídio de Vargas, né? Já está uma bagunça geral, né? O Vargas, o chofer dele lá foi lá, parece que matou alguém e tal, e aí o Vargas tal, né? Não é que nem os políticos de hoje, né? Lembrava mais o japonês, né? Foi com a minha honra tal, e deu um tiro, porque era um homem de palavra, né? Não era da geração do Maluf, né? Dinheiro na Suíça, se tiver dinheiro na Suíça, eu vou doar para a Santa Casa. Tanto que não podia viajar para o exterior, né, senão seria ser preso pela Interpol, né? Mas no Brasil podia viajar livremente aqui, porque aqui pode se roubar à vontade. Havia uma divisão do exército, né, a gente vai falar lá na frente, né? O pessoal do exército que era contra o comunismo, tal, queria derrubar o Juscelino, derrubar o Jânio Quadros, derrubar depois o João Goulart e tal. E o lote, o pessoal aí que segurava a coisa, os constitucionalistas. A tentativa de afastar Juscelino, o presidente Café Filhos e o Carlos Lacerda, disse para desistir da candidatura, haveria um golpe militar, o que JK recusou. Círculos civis e militar pregavam o golpe.
Grande parte da mídia do Rio de Janeiro se posicionou pela legalidade e o ministro da Guerra, general Henrique Lott, procurou afastar a Força Armada da crise e tal. E aí segurou o Juscelino. Então a coisa estava uma zona. O Brasil era uma zona. Tá certo? O DN, o DR, Carlos Lamerda, Café Filho, o cangaço no Nordeste, os estancieiros no Sul, São Paulo querendo se separar do resto, os mineiros só na surdina. Aí ele visitou Nixon para apaziguar as relações do Brasil com os Estados Unidos, porque o Brasil estava completamente voltado para lá, mas no mundo inteiro a intentona comunista estava arraigando. E uma linha da igreja à esquerda estava nascendo, tal, porque a igreja estava perdendo força contra o povo pobre, né, que nem a história do São Francisco, né? E a esquerda estava surgindo, tanto no exército, na igreja, assim por diante. Então ele foi visitar o Nixon. Ao final do governo, a economia ficou instável, na dificuldade de implementar medidas que ajudariam os setores mais pobres da população. Já passou a acreditar na Constituição que a Constituição de 46 já não representava a realidade social, né, que nem a nossa de 88. Herdou um país falido, 3 tentativas de golpe e a campanha da legalidade, né? Seguindo sugestão de Jânio, os ministros militares Odílio Diniz, Gabriel Grungoz e Silvio Mer formaram uma junta militar. O presidente da Câmara dos Deputados, Rainer Mazzini, assumiu inteiramente a presidente da República e leu ao Congresso Nacional o comunicado dos ministros militares e que dizia que Goulart seria preso se retornasse dos Estados Unidos ao Brasil. Os militares então esperavam que o Congresso Nacional declarasse o impedimento de Jango, que não aconteceu. Então estava perigo de guerra civil. Na manhã de 25 de agosto, né, quando o Brizola soube dessa história, que era cunhado do Jango, ele pegou e acionou o terceiro exército aqui no Rio Grande do Sul. Então, o terceiro exército do Rio Grande do Sul ficou alerta. Não sei para que lado estava o exército de São Paulo, mas Rio de Janeiro já tinha debandado, outros também lá não sei se de Minas ou Bahia e tal. E aí tem uma guerra civil, um derramamento de sangue. Com o apoio de alguns coronéis e do público, Brizola inicia a campanha da legalidade. O país amanheceu no estado de sítio não oficial no dia 26. Então a coisa já estava na zona antes o Brasil ficou 3 anos, isso aqui ainda é 1961, 62, o golpe foi em 64. A coisa veio rolando, era um bêbado descendo a ladeira, era para bater a cara no poste, era uma certeza absoluta. No Rio Grande do Sul, Machado Lopes colocou o terceiro exército em favor da legalidade. Aí o grupo de oficiais da FAB planejaram a Operação Mosquito, que não foi realizada, ou seja, fazer a mesma coisa que fizeram o Castelo Branco, né? Assassinaram o João Goulart. Aí levou 11 mil metros, de tal forma que os caças, tudo sucateado que tinha naquela época da Segunda Guerra Mundial, não conseguiam chegar onde estava o jato presidencial. Aí, para acalmar os ânimos, ele pegou, vamos fazer o parlamentarismo, tal, já que o problema é comigo, tal, não sei o que, tal. Aí, vamos fazer o parlamentarismo. Aí pegou o Tancredo Neves, conseguiu convencer lá o Congresso lá. Aí, não, vamos fazer o parlamentarismo, tal, então o Tancredo vai ser o primeiro-ministro. O filho da puta correu para trás, né? Por isso que quando veio no 88 lá, quando ele era para ele assumir a presidência do país, né? Pegaram, dizem a história, né? Que um militar meteu uma bala na barriga dele, não sei quem era o militar lá, então essa é a fofoca do dia, né? Porque o cara, na hora que era para segurar a bomba, a bucha, e para fazer a coisa funcionar aqui, o cara pegou e foi para trás junto com outros dois, mesmo com o parlamentarismo, com o Congresso mandando no país, a porra não funcionava por causa do cara do Lamerda, Café Filho e caralho a quatro, que nem a atualidade de hoje aqui. Os Estados Unidos não eram mais um país neutro, né? A guerra do Vietnã, invadindo aqui, o mísseis de Cuba, assim. E aí ele começou a fazer uma tentativa de abrir o comércio com outros países, né? Foi visitar a Europa, a Tchecoslováquia, a China, a Rússia e tal. E aí o pessoal começou, o Carlos Lamerda tal, pegou e inventou uma história que ele tinha roubado umas armas tal, mas na verdade um sargento lá tinha roubado as armas e levado para casa do Lacerda. Aí não prenderam o Lacerda, Lamerda, coisa nenhuma. Quando deram o golpe militar, a primeira coisa que fizeram foi prender o filho da puta do Carlos Lamerda. Governabilidade nessa puta zona não dá nem para analisar, tá de brincadeira, né?
o comunismo, né? O baixo escalão das Forças Armadas. Então houve várias tentativas de bombardear lá o CAT, de bombardear o Congresso Nacional, tal. O sargento, a turma lá, o baixo escalão dos oficiais da aeronáutica começaram a puxar os pneus dos aviões, tal, tirava a gasolina tal, para os aviões não decolar. Enquanto a Estocolmo, que devia, estou inventando que a Estocolmo era a Dilma tal, o pessoal da guerra, dos militares do comunismo, estava assaltando o banco por aí, estava roubando tal, para preparar um golpe comunista. Enquanto os sargentos da aeronáutica, da marinha tal, levavam, e os cabos e os soldados tal, levava porrada de todo lado, eram presos, o lote foi preso, todo mundo não sei o quê. E os comunistas, ai, fomos nós os heróis, nós que sacrificamos, tá, vai tomar no cu, tá certo? Porque quem sacrificou, segurou a porra da merda, foram os sargentos da aeronáutica e os cabos da aeronáutica, não precisam bombardear toda aquela porra de merda, só olhar a bibliografia lá. Mas nesse inteirinho lá tinha Paulo Freire, que quis fazer uma revolução, uma mudança, né? O Brasil precisava de uma reforma agrária, ele começou a fazer uma reforma agrária. Ele era um cara que nem o Jano, o Juscelino, eram homens de fazenda. Então começaram a fazer uma reforma agrária, tal, tinha uma organização social. Não era o Lula aí, que era sindicalista, que sempre viveu do dinheiro do sindicato e não sabia de onde vinha, de onde vem. E até hoje não sabe de onde vem, ainda vai. Vamos dar bolsa para todo mundo, tal. Quem vai pagar essa porra? Reforma educacional, né, do Paulo Freire e tal. Havia uma reforma na igreja que não participa do Estado, mas participa na história de criar um zum do comunismo e tal. Uma reforma fiscal, evasão fiscal. Esqueci de falar, né, a construção do Estado de Israel nesse período também. Tal. Então é uma evasão de dinheiro enorme. A indústria civil brasileira estava toda sempre esteve na mão dos judeus. A indústria têxtil nessa época também. E o jornalismo jogava dos dois lados, que nem a igreja no Rio de Janeiro era fascista, e a igreja de São Paulo, lá no Nordeste e tal, era dos pobres, então era a igreja comunista, era a pedagogia do oprimido. Fazer uma reforma urbana tal, e assim por diante. E o jornalismo era judeu, não, o jornalismo não. Só que nossos judeus são comunistas, fugiram, não puderam ir para os Estados Unidos e vieram para o Brasil. Então a Folha e o Estado sempre fica assim, quem é da oposição e você fica na posição e eu fico com o governo. No outro governo muda, a gente muda para não criar um vácuo, para não entrar um outro jornal, tá certo? Então sempre teve na mão dos judeus tal, e aí era essa guerra, né? Vai falar em reforma fiscal para judeu, tinha que mandar dinheiro para Israel, para construir o Estado de Israel e para invadir a Palestina e atacar o Egito, lá, o Canal de Suez. Então a reforma também, ele queria privatizar vários setores tal, industriais e assim por diante. Então ele quis fazer uma reforma fiscal, o plano trienal que era de Juscelino Kubitschek, depois foi seguido pelos militares. Aí a gente precisa entender aqui, né? O nosso amigo aqui, que eu sigo aqui negócio, ele coloca nos rankings dele como o João Goulart o quinto do lugar, né? Mas não dá para colocar o João Goulart no quinto do lugar. Não é aqui. Índice econômico do governo do João Goulart. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil estava indo para o saco, que nem nós estamos agora no saco. Nós fomos para o saco. Com essa idiotice toda. Produto interno bruto, veja aqui, isso aqui é de 64, vamos ver aqui, Juscelino Kubitschek 60, 61, 62, 63, 64. Então no governo do João Goulart, a coisa, o índice produto interno estava pulverizado, a renda per capita estava indo lá para o lado negativo, a indústria de transformação estava sendo destruída, a produção agropecuária indo para o saco, o comércio indo para o saco, inflação anual subindo, galopante, investimentos estrangeiros diminuindo, né? Então não dá para colocar, né, no ranking aqui o Juscelino como quinto lugar, tal, porque foi, tiraram ele e deram golpe militar. Não, veja, os militares é que nem o nosso professor, todo mundo, tinha salário, caralho, tinha salário. Você tem uma puta de uma inflação, o seu salário vai caindo pela metade, para um quarto, para um oitavo, tal. O juiz também, o juiz tem periodicário. O juiz ganha salário de
garçom na Europa e nos Estados Unidos. Um garçom nos Estados Unidos ganha $8.000, que é R$40.000. É um salário de juiz. Na porra desse governo brasileiro que veio quando teve a Covid e tal, para segurar a coisa, o dólar de 2,5 foi para 5 e o Lula mantém para 5,6, tal, em vez de baixar para 2,5. E como que a gente vai aumentar para R$100.000, R$150.000 um salário do juiz? Não tem como fazer isso com esse tipo de economia. Ah, então o juiz é uma merda. Não, o juiz não é uma merda. O juiz não pode ganhar o salário de garçom. Como um professor também não pode ganhar de gari de $3.000, tá certo? Porque o suco de laranja, o café, a gasolina, tudo é em dólar, tá certo? Então tem que baixar a roubalheira, os 40 ministros. Tem que montar um governo decente. Então, os universitários, a intentora comunista, Paulo Freire era mais a educação, tal, não, os portos, os estivadores, tal, era o comunismo estava aí, estava a porta, debater o comunismo. Aí eu, como tinha o programa Marcha de Desenvolvimento, tal, e era o Richard Nixon, ele olhou o negócio aqui, tinha as empresas americanas aqui, que nem o truque, as empresas americanas são nossa, tal, não sei. Então eu chegou para os militares, a gente invade essa porra de merda, ou vocês agem e façam alguma coisa. Então o nosso amigo aqui, socialista, que diz aqui em outro lugar, que ele impediu a invasão americana renunciando, criando paralelo. Nada disso, não impediu porra nenhuma. Quem chegou o Castelo Branco e tal, falou assim, ou a gente faz o golpe militar, ou os americanos entram aqui nessa merda, tá certo? Por causa das indústrias dele, por causa do petróleo. Então essa é a história. Não tinha como. Agora imagine se o Brasil tivesse entrado os comunistas. Nós estaríamos hoje como a Lituânia brigando com a Venezuela e a Rússia invadindo isso aqui, né? Não teríamos celular, não teríamos computador, não teríamos carro, o carro seria uma sucata, ou não. Comunistas, vocês conhecem alguma coisa de indústria, desenvolvimento industrial? Depois houve globalização, mudou todos os parâmetros. Então esse PCdoB e tal tem que acabar, porque o comunismo do passado não existe mais. Isso, talvez daqui a 40, 50 anos começar a diminuir o petróleo, diminuir reservas de minério e tal, e aí a gente voltar a ser artesãos e viver da produção de madeira, né? Se os navios sem petróleo, né? Como um navio vai viajar sem óleo diesel? Ah, vai ser no carvão? Ah, porque não pode ter energia nuclear, né? Porque vai fazer bomba atômica. Os navios vão ter que ser de energia nuclear, tá certo? Então esse comunismo... Adianta falar aí do deputado, do filme, estamos aqui. Eu fui, desculpa, não estou aqui, eu fui, porque foi-se, acabou-se.